Se um prato de feijão tropeiro fumegante for servido na mesa agora, a maioria das pessoas vai ver só, sei lá, um almoço delicioso de fim de semana. Com certeza, um prato clássico, né? Sim, exato. Mas para quem está se preparando para um concurso público de alto nível, olhar para esse prato e não enxergar, tipo, uma tecnologia logística de sobrevivência lá do século XVIII bom, isso pode custar a aprovação. Nossa, e pode mesmo. O feijão tropeiro não é só comida, né? Ele é um documento histórico comestível, basicamente. E quem elabora as provas de concurso sabe muito bem disso. E é por isso que a nossa imersão de hoje tem uma missão muito clara. O objetivo aqui é resumir e decodificar os principais conceitos de cultura popular exigidos nas bancas usando o estado de Minas Gerais como nosso grande estudo de caso. Perfeito, é o cenário ideal para isso. Porque nós temos uma pilha enorme de materiais na mesa hoje. Tem aulas de história focadíssimas em editais, tem análises socioeconômicas profundas sobre disparidades regionais e também uns dossiês minuciosos sobre patrimônio cultural e ambiental. Que é bastante coisa, né? O desafio de quem estuda é que tudo isso, à primeira vista, parece um mar de informações totalmente desconexas. Sim, parece um monte de papel solto. Exato. O erro mais comum na preparação é justamente tentar tratar todo esse material como se fosse uma lista telefônica. Sabe, a pessoa tenta decorar datas, nomes de festas, listas de ingredientes, mas as bancas examinadoras mais modernas abominam a simples decoreba. Faz sentido. O que elas exigem, na verdade, é a compreensão de um ecossistema. É entender como a geografia árida, por exemplo, obriga à criação de um tipo muito específico de comida que molda uma economia local, que por sua vez define as festas de uma região. Nossa, tudo conectado. Então, o nosso foco aqui não vai ser fazer uma leitura monótona de livro didático de jeito nenhum. A gente vai desempacotar as engrenagens por trás disso tudo. Vamos revelar como a história, as crenças das populações mais marginalizadas, o relevo acidentado e sim, aquele prato de comida se transformam em questões de prova altissimamente complexas. Isso, e para começar a gente precisa olhar pro verdadeiro dicionário das bancas, né? Antes de entender qualquer festa, a grande pergunta teórica é o que exatamente torna uma cultura popular aos olhos de um examinador. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão. E para entender o que é o popular, a gente precisa primeiro olhar para o seu oposto, que é a cultura erudita. Certo. Os editais mais recentes batem incansavelmente na tecla de afastar o candidato daquela visão histórica mais maniqueísta e elitista. O que isso quer dizer na prática das provas? Quer dizer que, historicamente, o ensino focava quase que exclusivamente na figura do bandeirante, na elite mineradora, nas autoridades da coroa portuguesa, né? Era a história vista sempre de cima para baixo. A história de quem assinava os documentos oficiais, digamos assim. Isso, perfeitamente. Mas a cultura popular é a história do cotidiano. É a cultura construída por quem não tinha voz oficial na época. As provas agora querem saber do tropeiro engolindo poeira nas estradas, do escravizado trabalhando até exaustão nas minas, das comunidades rurais isoladas. A cultura popular é tipo a resposta prática dessas pessoas à vida, bem longe dos salões do poder. Ou seja, a prova não quer saber daquele herói de bronze que tá lá no meio da praça. Ela quer saber de quem varre a praça todo dia. Essa analogia é excelente, é exatamente isso. E dentro dessa visão de cotidiano, os nossos materiais destacam 3 conceitos fundamentais que são quase onipresentes nas provas. O primeiro deles é o sincretismo religioso. Que é engraçado porque muita gente acha que sincretismo é só misturar tudo, sabe? Uma bagunça. Mas a profundidade disso vai muito além, não é? Nossa, vai muito, muito além. O sincretismo, no contexto que é cobrado pelas bancas, é a convivência e a fusão de crenças diferentes. Sim, mas com um forte componente de adaptação e resistência. Resistência é uma palavra forte aí. Muito. Em Minas Gerais, estamos falando especificamente do encontro daquele catolicismo que foi imposto pelos portugueses com a profunda religiosidade africana, principalmente de matrizes banto e iorubá, e, claro, além de elementos indígenas também. Certo, mas e como isso aparece, tipo, numa questão de múltipla escolha lá na hora da prova? Bom, a banca vai descrever uma situação onde, por exemplo, o discurso, a data ou o santo que está sendo homenageado são claramente católicos, né? Mas a forma de celebração, a batida dos tambores, os passos da dança, as cores muito vibrantes, a relação física com o sagrado, tudo isso tem origem africana. Ah, entendi. Fica aquela camada dupla. Exato. A palavra-chave que os examinadores simplesmente adoram colocar nas alternativas é expressão da religiosidade popular sincrética. O sincretismo foi a maneira engenhosa que essas populações encontraram para manter a própria ancestralidade viva, sabe? Bem debaixo do nariz de um sistema que era extremamente opressor. E isso já conecta perfeitamente com o segundo pilar teórico que os textos trazem, que é a fé popular. Os materiais frisam muito que fé popular não é a mesma coisa que fé institucional. Não, de forma alguma. Não estamos falando da missa rezada em latim, com todas aquelas regras estritas ditadas por Roma. A fé popular é a vivência diária, né? É o pagamento de uma promessa subindo uma escadaria de joelhos. É a comunidade se organizando de forma independente. E esse nível de autonomia é o que mais cai nas provas. A fé popular não depende da aprovação constante do padre ou da presença do bispo. A própria comunidade tem os seus líderes comunitários, os capitães de congado, que organizam todos os ritos. E isso me faz pensar no terceiro conceito, que talvez seja tipo o motor disso tudo, a tradição oral.
Como que esse conhecimento todo sobrevivia se essa população, na sua imensa maioria, não tinha acesso à escrita formal? A resposta está totalmente na prática do dia a dia. Sim. Eu gosto de pensar na tradição oral como aprender a andar de bicicleta, sabe? Ah, interessante. Ninguém aprende a se equilibrar em 2 rodas lendo um manual em PDF. Não existe isso. A pessoa aprende subindo na bicicleta, ela cai, rala o joelho, chora, levanta e vai imitando quem já sabe pedalar. É sempre o mais velho ensinando o mais novo na prática. Olha, essa analogia é perfeita porque ilustra muito o dinamismo da cultura. Quando o conhecimento não está ali congelado nas páginas de um livro impresso, ele ganha uma maleabilidade enorme. A tradição oral é repassada no boca a boca, é no gesto, no modo de fazer. Tem que colocar a mão na massa. É por isso que uma mesma música ou, sei lá, uma mesma reza pode ter ritmos ou palavras ligeiramente diferentes dependendo do vale ou da montanha onde aquela comunidade está isolada. A adaptação é a essência absoluta da tradição oral. Mas peraí, me tira uma dúvida que me surgiu agora lendo os relatórios. Diga. Se essa fé popular é tão independente, se ela funciona com regras próprias e é cheia de elementos de matriz africana, eu fico me perguntando sobre a relação disso com o poder oficial. As bancas de concurso costumam cobrar algum tipo de atrito, de tensão histórica entre essa fé autônoma e a Igreja Católica Institucional? Ou os editais preferem pintar aquele quadro idílico de que, no Brasil colonial todo mundo sempre conviveu em perfeita harmonia e muito sincretismo? Olha, essa é uma excelente linha de raciocínio. A tendência majoritária das bancas, tradicionalmente, é focar no resultado pacífico desse encontro, que é a festa sincrética em si. Mas tem um porém. Qual? As provas de nível mais alto, aquelas bem concorridas, já começam a exigir do candidato uma leitura muito forte nas entrelinhas. Quando a questão destaca que a organização comunitária é autônoma e guiada pela tradição oral, ela está implicitamente apontando para uma forma de resistência bem silenciosa. Manter os próprios tambores tocando dentro de uma festividade que nominalmente é católica era, a única estratégia de sobrevivência cultural que eles tinham. Compreender que a festa funciona como um escudo e não apenas como uma celebração ingênua é exatamente o que separa quem vai no chute de quem realmente domina o assunto da prova. Faz todo sentido. Quer dizer, a teoria precisa descer pro asfalto, né? Ou melhor, para as ruas de pedra das cidades históricas mineiras. E entender essa resistência silenciosa é fundamental para não cair nas armadilhas que as bancas armam quando começam a cobrar o calendário cultural. Nossa, e como armam? Porque eles não vão apenas perguntar, sei lá, o mês da festa. Eles vão testar se quem está prestando concurso sabe a diferença, por exemplo, entre uma romaria e uma procissão. E pelo que eu vi nos dados, muita gente boa e preparada perde ponto exatamente aí. É um erro super clássico, de confusão de conceitos. Mas vamos separar os dois para ficar bem claro. As romarias são caracterizadas pelos deslocamentos muito longos. A gente está falando de grupos de pessoas caminhando por dias em estradas de terra, sob sol e chuva. É uma provação física mesmo. Sim, é um teste extremo de resistência física e espiritual, que geralmente acontece para pagar uma promessa. E o destino da romaria é um santuário muito específico, como por exemplo o Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, lá em Congonhas. A romaria é a jornada em si, o caminho. Tá certo. E a procissão? Como eles diferenciam? Procissão, por outro lado, é um trajeto muito mais curto e essencialmente urbano. Ela acontece dentro dos limites da cidade, geralmente saindo de uma igreja e voltando para a mesma igreja, ou no máximo indo até uma paróquia vizinha, e normalmente obedece a datas muito fixas do calendário litúrgico institucional da igreja. Ah, entendi. Então a romaria é aquela devoção quase desenfreada nas estradas de terra e a procissão é a celebração mais contida, mais organizada dentro do espaço da cidade. Exatamente. E isso fica ainda mais interessante quando os materiais que a gente analisou começam a dissecar festas específicas, porque as bancas adoram cobrar os mínimos detalhes visuais dos eventos. Detalhes visuais? Como assim? Pegue a festa do Divino Espírito Santo como exemplo. É um ponto de atenção gigante para quem vai fazer prova. Primeiro, essa festa não tem uma data civil cravada no calendário, tipo dia tal do mês tal. Ela ocorre sempre no Pentecostes, que é uma data móvel da igreja. Certo. E os visuais que você mencionou? Os examinadores adoram descrever cenários inteiros no enunciado. Se o texto da questão começar a falar sobre uma festividade popular amplamente dominada pela cor vermelha, com a figura constante da pomba branca, o uso de bandeiras muito específicas e, o mais importante de tudo, a forte distribuição de alimentos para a população... Opa, comida de novo. Sempre. Se tiver esses elementos, o gabarito só pode ser festa do divino. E vale lembrar que a distribuição de comida ali não é só um banquete qualquer. É a materialização da caridade, que é um valor absolutamente central dessa tradição do divino. É uma marca registrada. E já que falamos em detalhes visuais e festa, não dá pra gente ignorar as cavalhadas, né? A origem disso é fascinante para fins de análise sociológica, que é o que os examinadores procuram. Porque trata-se de uma tradição europeia medieval, que encena aquelas batalhas épicas entre cristãos e mouros. A pergunta clássica de prova é: como uma guerra lá da Idade Média foi parar no meio do interior de Minas Gerais? Pois é. Parece um roteiro de filme totalmente fora de lugar, não é? Demais, parece que erraram um figurino. Mas é aí que entra de novo a apropriação popular. A população local pegou essa estrutura importada, lá da Europa, com os cavaleiros, as roupas super coloridas, e transformou em um evento muito próprio, com significados novos. Mas se o objetivo da prova for explorar aquelas raízes mais profundas de resistência afro-brasileira que a gente discutiu antes, aí o foco muda, né? Invariavelmente muda. Se o foco for raízes africanas, o assunto nas questões vai ser o congado, que aliás muitas vezes aparece nas provas sob o nome de Festa do Rosário. Tem que ficar atento a isso. Sim, o congado é, na minha visão, a força bruta do sincretismo em ação, né? É a união muito cristalina da devoção à Nossa Senhora do Rosário, com toda aquela realeza e a ancestralidade africana.
Mas teve um detalhe que me chamou muita atenção lendo os dossiês e que eu acho muito a cara de uma questão de concurso super bem feita, que é a instrumentação. Eles citam muito o uso do patangome nas provas. Ah, o patangome, sim. Que é um instrumento de percussão rítmico, tipo um chocalho de mão grandão, que frequentemente é fabricado usando materiais que o pessoal descarta, tipo latas de biscoito antigas ou até calotas de carro esmagadas. Pera, calotas de carro. Calotas de carro. Isso é brilhante, não é? Porque é a materialização mais pura daquele conceito de cultura popular que vimos no início. O instrumento do congado não é forjado numa fábrica cara lá na Europa. É a criatividade brotando diretamente da escassez. Que é a cara da história mineira. Totalmente. A comunidade pega o que o sistema industrial descarta, uma calota de carro amassada, aplica a tradição oral ensinada pelos mais velhos de como dar o ritmo e transforma o que era sucata em um instrumento sagrado para louvar os próprios ancestrais. As bancas valorizam absolutamente a compreensão dessa capacidade de adaptação do povo. Nossa, e outro ponto onde essa adaptação impera e que os editais cobram sem dó é no vocabulário, né? E aqui entra a Folia de Reis, que é aquela celebração que acontece ali entre o Natal e o dia 6 de janeiro. Pelo que eu vi no material, as bancas têm tipo uma verdadeira obsessão por essa festa, mas elas quase nunca facilitam usando o nome padrão. De forma alguma. Usar apenas Folia de Reis no enunciado seria basicamente dar resposta de graça para o candidato. Seria muito fácil. E a tradição oral, como a gente falou, não é nada centralizada. Ela foi se espalhando por vários vales, cruzando regiões montanhosas ao longo de séculos. É literalmente como uma brincadeira de telefone sem fio que durou, sei lá, gerações inteiras. Telefone sem fio é ótimo. A essência musical e religiosa se manteve intacta, mas o nome do evento foi mudando de acordo com cada geografia. Então, os examinadores vão testar o nível de intimidade da pessoa com a cultura, exigindo que ela saiba os sinônimos. Eles adoram colocar nas alternativas termos como reisado, terno de reis ou companhia de reis. Tudo para se referir à mesma folia. Entendi. Então, saber esses sinônimos virou uma espécie de senha secreta para entrar no serviço público, né? A banca usa vocabulário regional para peneirar quem fez uma leitura profunda do edital de quem só leu aquele resumão de véspera num fórum na internet. Exato. Essa é a peneira deles. E o pior não é só ter que conhecer as senhas corretas, é saber desviar das falsas. Existe uma tática bem cruel e recorrente nos editais, que é listar manifestações folclóricas riquíssimas, super importantes para o Brasil todo, e aí afirmar categoricamente, na alternativa da questão, que elas são tipos de Minas Gerais. Eles sabem que o candidato, na hora ali do nervosismo e do relógio correndo, mistura tudo. Eles jogam a isca. Jogam a isca e muita gente morde. Eles falam da grandiosidade da festa de Parintins, com os bois garantido e caprichoso. É lindo, claro, mas é no Amazonas. Aí eles tentam associar o Bumba Meu Boi às montanhas mineiras, e incorreto. É tradição fortíssima do Maranhão. E a lavagem do Bonfim, que eles sempre jogam nas alternativas. Bahia, Círio de Nazaré, Pará. Ter um mapa mental muito, muito claro dessas fronteiras culturais é absolutamente essencial para não perder questões que a banca considera como nível fácil. Olha, e falando em fronteiras e mapas, isso já nos leva para um território ainda mais palpável do dia a dia e que despenca nas provas. Porque, convenhamos, as pessoas não vivem apenas de festas anuais e romarias, né? A cultura é algo que a população mastiga, engole e consome diariamente para sobreviver. A culinária não é um acidente geográfico, ela é a resposta direta de um grupo humano às condições severas do seu próprio ambiente. Com certeza, se a gente voltar um pouco na linha do tempo, vai ver que a culinária mineira é a prova física daquele sincretismo todo lá do início da nossa conversa. Como assim? Ela nasce exatamente da confluência das técnicas de caça e agricultura que eram indígenas, da introdução de novos ingredientes e saberes incríveis pelos povos africanos escravizados e da influência luso-ibérica. E tudo isso cozinhando literalmente sob a pressão de séculos de um isolamento brutal e da vida em ambientes rurais super desafiadores. E aqui a gente volta para o nosso prato inicial lá da introdução, o feijão tropeiro. Hoje ele é servido em panelas de pedra-sabão caríssimas, em restaurantes nobres, mas a origem dele é tipo puramente logística. Logística de guerra, quase. Estamos falando do ciclo do ouro, de tropas imensas de mulas atravessando rios, rasgando mato fechado, em deslocamentos contínuos que duravam meses. Esse prato, que é feijão, farinha de mandioca e carne muito, mas muito defumada, era basicamente a marmita de alta performance do século XVIII. Era a barra de proteína deles. Era o combustível que mantinha aquela engrenagem humana funcionando ali no meio do nada. A palavra exata é combustível mesmo. Imagina a situação. Sem nenhuma refrigeração, a durabilidade era a tecnologia de ponta mais cobiçada do período colonial. As carnes precisavam ser severamente salgadas, ou expostas ao sol, ou até conservadas na própria banha do animal para não apodrecerem durante essas viagens intermináveis. E os textos históricos que a gente usou na nossa base são fascinantes ao descrever o papel da mandioca nisso tudo. Eles chegam a classificá-la nas provas como a verdadeira droga do sertão daquela época. A droga do sertão. Por que eles usam esse termo específico? Porque ela era o pilar mestre do abastecimento local. O foco de Portugal, da coroa, era extrair o ouro o mais rápido possível e mandar tudo pra fora, pra Europa. Mas as pessoas que ficavam aqui fazendo o trabalho braçal precisavam comer, né? Sem comida ninguém garimpa ouro. Exato. Então, a mandioca servia para sustentar esse mercado interno colonial. Ela dava energia calórica imediata e, quando transformada na forma de farinha, ela durava meses sem estragar.
Sem a mandioca, a economia da mineração simplesmente teria colapsado por fome em pouquíssimo tempo. É incrível como essa tecnologia de sobrevivência pura de 300 anos atrás virou o que a gente chama hoje nas questões de prova de memória afetiva. O sentimento de pertencimento de Minas Gerais passa indiscutivelmente pelo cheiro do pão de queijo no forno, pelo tacho quente de doce de leite, mas as provas de concurso não querem saber de saudosismo barato. Elas querem a classificação jurídica dura disso tudo. E aí os editais cobram em peso a Constituição Federal de 1988, especificamente aquele artigo 216, que traça a linha entre patrimônio material e patrimônio imaterial. Isso aí é um verdadeiro divisor de águas nos estudos. A gente tem que pegar o queijo Minas, que é o exemplo clássico, que simplesmente despenca em todas as provas de cultura. Muita, mas muita gente mesmo confunde o produto com o patrimônio. E qual é a diferença na visão da banca? Para a sociologia e para o direito constitucional ali do artigo 216, o patrimônio cultural imaterial não é, preste atenção, não é aquela roda física de queijo que está embalada na prateleira do supermercado. O queijo em si é matéria, é um bem de consumo. O verdadeiro patrimônio cultural imaterial que é reconhecido pelo IFAM é o modo de fazer artesanal, o saber tradicional. Pausa aí que eu preciso provocar um pouco essa teoria. Isso me parece um pouco rígido demais. Se o patrimônio imaterial é estritamente esse modo de fazer e não o queijo, vamos imaginar um cenário. Digamos que uma mega corporação da indústria alimentícia gringa construa um laboratório high-tech gigante lá em São Paulo. Aí eles vão e copiam exatamente as cepas de bactérias da Serra da Canastra, eles imitam milimetricamente a umidade do ar de lá e usam umas máquinas de altíssima precisão da Alemanha para reproduzir o processo de cura. Se o gosto final daquele queijo for, tipo, molecularmente idêntico ao original mineiro, a visão sociológica da banca ainda vai dizer que esse queijo de laboratório tem zero valor cultural? Zero. Sem pestanejar. Perde absolutamente todo o status de patrimônio imaterial para a prova. Mas mesmo sendo idêntico, Mesmo sendo molecularmente idêntico. Porque, para as bancas, a cultura não mora na molécula do sabor. Ela mora no processo humano continuado. O patrimônio material, na verdade, é a relação diária da família de produtores rurais com o gado. Sabe? É aquela sensibilidade do produtor de olhar para o céu e entender como o clima úmido daquela manhã específica afeta a coalhada. É o conhecimento empírico passado, e olha a gente voltando nela, pela tradição oral de como curar e virar aquele queijo nas prateleiras de madeira da região. é a mão na massa de novo. Quando você insere a produção industrial em massa e a tecnologia fria de laboratório, você rompe totalmente o elo invisível com o território e com a comunidade. Então a regra de ouro para não errar na prova é: a cultura está nas mãos invisíveis que fazem e não no produto final que se come. Sensacional. A cultura está na mão que faz e, inegavelmente, no chão em que se pisa, né? O que nos obriga a olhar agora para o cenário principal onde essa cultura toda acontece, que é a geografia do Estado. E as bancas amam cobrar como a geografia se cruza com a desigualdade e com a sustentabilidade. A mesma terra irregular que dificultou o acesso e ditou a dieta de sobrevivência que a gente acabou de falar, gerou umas divisões econômicas brutais que as provas modernas adoram explorar, não é? Olha, é simplesmente impossível gabaritar uma prova de cultura regional sem entender pelo menos o básico de economia espacial hoje em dia. A cultura não fica flutuando num vácuo social. Minas Gerais, nos mapas socioeconômicos dos nossos materiais, é desenhada quase como se fossem dois estados completamente diferentes operando dentro de uma mesma fronteira política. Existe um abismo, mas um abismo abissal entre o sul e o norte. Exato. Lendo os relatórios, é como se a história tivesse montado dois palcos de teatro completamente distintos para o estado. No sul de Minas, o palco é absurdamente rico. É uma região ali com um clima super ameno, chuvas regulares, com aquele relevo de altitude que, bom, é um paraíso para o plantio do café de altíssima qualidade. E além disso, o sul tirou uma verdadeira sorte grande na loteria geográfica, né? Fica colado na fronteira com o estado de São Paulo. Que muda tudo. Muda tudo. Isso significou a chegada de ferrovias muito cedo, uma atração maciça de investimentos e a formação de um parque industrial fortíssimo ao longo do século XX. E essa proximidade privilegiada permitiu que o Sul desenvolvesse uma indústria de transformação muito pujante. Eles pegam as matérias-primas e agregam alto valor, como a indústria automotiva pesada e alimentícia. Já o palco do norte de Minas apresenta uma narrativa histórica totalmente oposta, focada no isolamento quase que estrutural. É uma região que é muito marcada pelo clima semiárido, por ciclos severíssimos de seca, que sempre dificultaram a agricultura em larga escala, né? E, consequentemente, a região ficou historicamente presa a uma economia de subsistência muito básica ou a indústrias puramente extrativistas, o que acabou gerando índices muito altos de vulnerabilidade social. E aqui eu faço uma ponte com o que a gente falou minutos atrás. As bancas realmente misturam esses dados frios de produto interno bruto e dados climáticos com a cultura popular, tipo na mesma questão de múltipla escolha. Sim, misturam o tempo inteiro. Esse é o formato padrão absoluto das questões difíceis hoje em dia. Por exemplo, exigir que quem faz a prova entenda o artesanato de barro daquelas mulheres do Vale do Jequitinhonha, não apenas como uma arte bonitinha e rústica, mas como uma resposta econômica àquela falta crônica de indústria do Norte.
Eles fazem essa ponte. Fazem muito. A banca costuma apresentar no enunciado, sei lá, um gráfico econômico real de baixa industrialização no Jequitinhonha, e aí pergunta como a população utilizou a tradição oral para criar uma economia paralela de sobrevivência. A alternativa correta vai ser aquela que aponta que o trabalho com barro não é só enfeite para turista. É uma geração de renda fortíssima, liderada majoritariamente pelas mulheres da região, criando uma identidade própria e fonte de dinheiro onde o Estado oficial e o capital pesado simplesmente não chegaram. Tudo ali está interligado por causa e efeito. Nossa, muito interessante. E o Estado ainda enfrenta hoje o seu maior paradoxo histórico, que as bancas cobram pesadíssimo, que é a relação entre o meio ambiente e a mineração. Até porque a própria palavra Minas Gerais já carrega essa sina no nome, né? Foram o ouro e o ferro que construíram aquelas maravilhosas cidades históricas e que financiaram grande parte das manifestações culturais eruditas da época. Mas, hoje, as apostilas e os dossiês ambientais apontam a exploração mineral desenfreada como a grande ferida aberta no Estado. E não tem como fugir do famoso quadrilátero ferrífero na hora dos estudos. Ele é o grande coração econômico de Minas, mas é também o epicentro de uma tensão ambiental gigantesca e constante. Aquelas tragédias super recentes, com os rompimentos das barragens em Mariana e Brumadinho, evidenciaram de forma trágica as consequências devastadoras de uma atividade de exploração mineral muito agressiva. E as provas atuais cobram esse impacto diretamente. Porque Minas não é só minério, né? Minas abrigam um mosaico de biomas que são essenciais para o Brasil. Tem áreas riquíssimas de Mata Atlântica preservada, tem traços de caatinga lá no extremo norte e tem o gigantesco bioma do Cerrado. O cerrado que os materiais costumam chamar frequentemente de berço das águas do Brasil, não é isso? Exatamente, eles usam muito esse termo. Porque o cerrado funciona como uma esponja geológica gigante. As raízes incrivelmente profundas das suas plantas absorvem muita água da chuva e alimentam de forma lenta os lençóis freáticos que dão origem a bacias hidrográficas imensas, incluindo a bacia do Rio São Francisco. E tudo isso está sob extrema pressão hoje, tanto da expansão agressiva da fronteira agropecuária, quanto dessa mineração predatória. A balança entre tirar a riqueza debaixo do chão e manter o chão vivo para plantio está pendendo muito para o lado errado. Mas os materiais indicam que há uma certa luz no fim do túnel, literalmente. As bancas também gostam de testar se a galera que está prestando concurso conhece as políticas contemporâneas de sustentabilidade. Minas Gerais tem tentado aproveitar aquele seu território vastíssimo e os índices muito altos de radiação solar para assumir um papel de verdadeira liderança nacional na geração distribuída de energia solar fotovoltaica. É uma tentativa bem clara do governo e da iniciativa privada de modernizar a matriz econômica, buscando uma saída limpa que não dependa exclusivamente de esburacar a terra para exportar ferro cru. E fechar esse raciocínio exige da pessoa que está lá na frente da folha de prova exatamente aquela visão do ecossistema que a gente mencionou lá no comecinho. A economia que tira o ferro bruto do chão é a mesmíssima que precisa olhar para o sol para garantir o futuro e que existe exatamente no mesmo território onde aquelas tradições centenárias do congado e da folia ainda resistem. É um caldeirão de informações. Então, amarrando bem tudo que a gente desempacotou aqui hoje. Para quem encara o desafio pesadíssimo de um concurso público hoje, estudar cultura popular definitivamente não é decorar um mês certinho do congado numa tabela de Excel. Nem pensar. É compreender como essas peças históricas e econômicas se encaixam de forma orgânica. É entender de fato os mecanismos do sincretismo e da tradição oral que fazem as crenças sobreviverem através dos séculos em condições adversas. É conseguir enxergar aquelas festas coloridas e alegres nas ruas como atos altamente sofisticados de organização política autônoma, de resistência silenciosa contra um sistema que os marginalizava. É ler o cardápio histórico, lá com o feijão tropeiro e a mandioca, e perceber tecnologias riquíssimas de sobrevivência imateriais, exatamente onde muita gente mal preparada vê apenas comida e receitas antigas. E acima de tudo, é não fechar os olhos para o peso da geografia. Reconhecer que toda essa efervescência cultural pulsa em cima de um mapa marcado por uma brutal desigualdade entre indústrias bilionárias do sul e sertões isolados no norte, numa luta constante para equilibrar o desejo econômico de desenvolvimento com a necessidade urgente de preservação do meio ambiente e das nascentes. No fim das contas, a pessoa que conseguir ler as entrelinhas e estabelecer a conexão direta de causa e efeito entre a panela de barro do Jequitinhonha, o clima árido e o cântico na rua da cidade, bom, é essa pessoa que vai conquistar a aprovação. E para fechar nossa imersão profunda de hoje, eu quero deixar um pensamento no ar que vai um pouco além do que as provas atuais cobram, mas que se constrói solidamente sobre tudo que a gente discutiu aqui. Passamos todo esse tempo analisando como a cultura popular e a tradição oral foram fortemente moldadas por séculos de adaptação humana ao meio ambiente hostil, e sempre com aquele conhecimento passado pelo contato físico, presencial, do avô ensinando o neto. Mas pensem um pouco no que estamos vivendo agora. Com essas mudanças climáticas severas, afetando diretamente os ritmos das safras, a geografia secando rapidamente, e ao mesmíssimo tempo, todas essas comunidades do interior agora estritamente conectadas globalmente através de algoritmos de redes sociais. Como será que a tradição oral vai se comportar daqui para frente? Será que aquele modo de fazer super artesanal do queijo ou do tambor vai passar a ser repassado pelo TikTok, em vez do contato na varanda de casa? E se isso acontecer, será que daqui a, não sei, 10 ou 20 anos,
As bancas de concurso estarão lá quebrando a cabeça para definir e cobrar nas provas o que seria o primeiro patrimônio imaterial puramente digital do Brasil. Olha, essa é a verdadeira fronteira teórica. Se a transmissão dessa tradição deixa de ser física e passa a ser virtual pelas telas, a essência do que a gente chama de popular se fortalece por alcançar mais gente espalhada ou ela simplesmente se dilui no algoritmo global e perde a raiz geográfica? Fica aí uma baita reflexão. Pois é, a pergunta está lançada para quem vai construir e estudar o futuro dessas políticas públicas. Voltando lá ao começo da nossa conversa, o diagnóstico da cultura popular nunca vai ser uma linha simples e estática que dá para decorar. Ele é um raio-x vivo, bem turvo e em constante adaptação. A dica final é continuem decodificando as entrelinhas, questionando as regras aparentes, não se contentem com resumos rasos e até a próxima imersão.